Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Oliveira e seja bem-vindo à nossa aula de número 22 do nosso curso de Excel. O arquivo que eu estarei utilizando nessa aula é o arquivo 22, tabela dinâmica. E o tema da aula é a tabela dinâmica, tá? Nas últimas aulas eu ensinei muito soma C, média C, conte C, soma C, média C, conte C, tá? Que é uma maneira mais, vamos dizer, manual de se fazer alguns pequenos relatórios, tudo bem? Só que existe dentro do Excel um item chamado tabela dinâmica e ele facilita demais a nossa vida, pessoal. Demais, 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 demais mesmo. Vocês não têm noção de como facilita. E por que que eu expliquei aquelas funções anteriores? Para vocês ter base para conseguir chegar aqui e trabalhar com propriedade a tabela dinâmica. Tudo bem? Então vamos lá. Onde que se encontra a tabela dinâmica? A tabela dinâmica está aqui em inserir, tabela dinâmica, tudo bem? E aí eu vou explicar para vocês que quando a gente trabalha com tabela dinâmica, é muito importante que a gente converta a nossa tabela em tabela, tá? Então por que isso? Eu vou clicar em qualquer célula da minha tabela, tá? Vou vir em inserir, tabela dinâmica. Ele vai me perguntar se eu quero que ele crie uma nova aba, que é essa nova planilha, ou se eu quero selecionar uma planilha já existente. Eu vou optar por uma nova planilha, então eu vou deixar aqui marcado e vou dar OK. Beleza? Beleza. Ele criou para mim. Aí eu vou fazer um pequeno relatório de, por exemplo, quanto que cada gestor vendeu. Beleza? Beleza. Só que aí o tempo passa, né? E eu preciso adicionar as informações do mês de maio. De modo que eu teria que ir lá copiar, colar aqui embaixo, e aí eu teria que clicar na minha tabela dinâmica, vir em analisar, alterar fonte de dados, tá? E selecionar novamente o meu intervalo, porque agora eu adicionei o mês de maio. Tá? Aí eu recolheria aqui, dou OK e pronto, ele atualiza. Vou excluir, tá? Só que isso não é interessante, tá? Então vou excluir aqui as informações de maio que eu adicionei. Por quê? Se eu formato como tabela, eu só colaria e atualizaria. Então, clico na minha base, venho em inserir, vou escolher tabela, minha tabela tem cabeçalhos e vou dar OK. Vou dar um nome para essa tabela, chamar de base vendas. Vou dar Enter. Agora eu clico na minha tabela, venho em inserir e escolho tabela dinâmica e vou chamar de uma nova planilha. Beleza? Essa planilha 2 aqui eu vou chamar ela de resumo. Ok? Tranquilo. Na tabela dinâmica existem 4 campos: filtros, colunas, linhas e valores. O filtro eu não vou me aprofundar muito, porque existe a segmentação de dados. Então o filtro ele não se torna tão útil assim, tá? Então vamos lá. Regra geral da vida. Tudo que tem grande quantidade de itens, então por exemplo, vamos supor que você é dono de um mercado e a sua base é de mercado. Lá você vende arroz, feijão, carne, batata, pera, maçã, bicicleta, extrato de tomate, macarrão, sei lá, pão doce, pão de sal, enfim, são muitos itens. Como são muitos itens, você sempre vai optar para colocar eles em linhas. Por quê? Eles vão crescer para baixo, beleza? Tudo que tem menos itens, você vai tender a colocar em colunas, porque eles vão crescer para o lado. Então, imagine se você tivesse uma lista de 1000 itens e colocasse em colunas, ele ia ficar vindo aqui para o lado, tá? Matheus, dá um exemplo para a gente. Por exemplo, ó, produto. Se eu colocar em colunas, olha que coisa ridícula que fica. Ó. Tá? Agora, quando eu coloco colunas em linhas, pronto, ó, ele cresce para baixo. Bem melhor. Agora, por exemplo, colunas fica bem o quê? Mês, ó. Porque eu só tenho aqui 3 meses, ó. Então fica aqui bem tranquilo. Legal? Legal. E agora o que a gente vai estar fazendo aqui? Lembra que no Soma C ou no Soma Cs, a gente tinha que remover as duplicatas
para chegar em um valor único para poder puxar a função, a tabela dinâmica já faz esse remover duplicatas para a gente de maneira automática. Mostra para a gente. Por exemplo, eu quero saber quanto cada gestor vendeu. Seria tipo um soma C, tá? Vou pegar o nome do gestor e vou arrastar para linhas, que aqui ele vai me mostrar o texto, que é o nome do gestor. Pronto, Adriano, Diniz, Ronaldinho, Vampeta. Vem até já em ordem alfabética. E agora eu quero saber o quanto que cada gestor vendeu. Nesse caso, em qual coluna dessas aqui está o dinheiro. Lembrando que o nome desses itens aqui é exatamente o mesmo nome que você colocou aqui no seu rótulo. Beleza? Beleza. Então você pegaria o total e arrasta aqui para o campo valores. Pronto, ele te trouxe o valor. Posso alterar isso aqui para o formato de dinheiro? Pode, é só selecionar, página inicial, dinheiro. Pronto, tranquilo. Mas hipoteticamente, eu não gostaria que fosse uma soma, gostaria que fosse uma média de vendas, por exemplo. O que eu faço? Vou clicar aqui onde está valores, já está escrito soma de total. Vou dar um clique e vou vir aqui em configurações do campo de valor. Aqui eu vou escolher a operação que eu quero executar. Soma é uma soma, média é uma média, contagem é aquele conte valores, conte.c, conte.c. Eu tenho máxima e mínima. Eu tenho alguns outros aqui, mas eu não vou entrar no mérito, que eles não serão muito utilizados aqui para o nosso foco do curso, tá? Então não vou desviar o assunto. Então nos atentemos a soma, contagem, média, máximo e mínimo. Então se eu quisesse uma média, ok, pronto, ele me traz a média de vendas. Ah, me arrependi, eu gostaria do máximo. Qual foi o máximo de vendas que ele fez, né? A maior venda que ele fez no mês, aparece aqui para mim. Ah, e se eu quisesse aqui, a mínima, a menor venda que ele fez no mês, tá aqui, beleza? Bem prático, bem tranquilo. Vou manter na soma. O total geral, ele já vem de modo automático. Então, quando eu coloco aqui o valor individual do gestor, ele já me traz aqui, o total geral automático. Posso mantê-lo, mas se eu não quiser mantê-lo, clico sobre ele, botão direito, e venho aqui em remover total geral. Beleza? Ele some. Vou dar Ctrl Z para retornar. Segundo ponto. Beleza. Você está me mostrando o total de que cada gestor vendeu, né? De janeiro até abril, que é o que a nossa base está alimentada. Mas eu quero saber o quanto que eles vendeu por mês. Eu tenho duas opções de estar mostrando isso. Eu posso pegar o mês e arrastar para colunas. Ele vai ficar nesse formato aqui, Beleza. Ou eu posso pegar o mês e arrastar também para linhas, E ele vai ficar nesse formato aqui. Nesse caso aqui, o mês ficou acima do nome dos gestores, mas eu poderia inverter essa ordem. É só pegar o mês aqui e jogar para baixo. Aí fica dessa forma aqui. Quem vai escolher isso? Você, que é o dono, né, de tudo aí do relatório. Beleza? Beleza. Então, eu vou deixar aqui apenas o nome do gestor e vou jogar o mês fora. Por que eu vou fazer isso, tá? Porque a tabela dinâmica também tem segmentação de dados. Então, quando eu clico na minha tabela dinâmica, eu clico aqui em analisar, eu tenho aqui essa opção chamada inserir segmentação de dados. Quando eu clico nessa inserir segmentação de dados, ele vai me perguntar, você quer filtrar por qual item? Eu vou escolher o mês, e vou dar OK. Qual foi a venda do Adriano em janeiro? Só clicar em janeiro. Qual foi a venda em fevereiro? Fevereiro. Em março? Março. Em abril? Abril. E o total geral, né, o acumulado? Só clico no X. Beleza? Vou deletar essa segmentação, tranquilo. Matheus, mas e se eu quisesse agora ter esse relatório bruto aqui, né, de quanto cada gestor vendeu até esse momento, mas eu quero saber qual departamento está vendendo mais. O que eu faço? Posso copiar essa minha tabela dinâmica, Ctrl C. Nunca cole tabela dinâmica embaixo ou acima uma da outra, tá? Sempre deixe aqui, uma coluna de espaço, tá? E cole aqui do lado, Beleza? Evite ao máximo
colar tabelas dinâmicas uma embaixo da outra. Porque se ela cresce, ela vai tentar sobrepor, ela vai dar um erro e você não vai ter seu resultado. Beleza? Vou clicar nessa segunda tabela dinâmica e me abre esse campo aqui. Se esse campo de tabela aqui não abrir, ó, você pode vir aqui analisar, ó, aqui em mostrar, esse botão aqui ele vai estar desligado, né? Então você clica nele, ó, que é o lista de campos, e vai aparecer para você, tá bem? E aí, ó, tranquilo, de boa. O que eu vou fazer? Ó? Vou jogar fora o nome do gestor, que está na linhas, e o nome e pegar os valores e jogar fora também. O que eu vou fazer? Eu não quero saber por departamento. Ó. Vou pegar o departamento, jogar no quadrante linhas, para mostrar o nome dos departamentos. E vou pegar o total e jogar no quadrante de valores. Ó. Pronto. Agora eu tenho um relatório de quanto cada gestor vendeu e de quanto cada departamento vendeu. Porém, as tabelas dinâmicas, ela também tem a opção de dar nomes para ela, que é muito importante que você dê nomes, tá? Principalmente quando você gostou ali da segmentação de dados, que eu tenho certeza que você gostou se você não conhecia. O que eu faço para renomear minha tabela dinâmica? Ó, vou clicar sobre a minha primeira tabela dinâmica, vou vir aqui em analisar, tá? Vou vir aqui ó, em tabela dinâmica, e aqui eu tenho essa opção, ó, nome da tabela dinâmica. Nesse caso aqui, essa tabela dinâmica está com o nome de tabela dinâmica 2. Vou renomear isso aqui para vendas gestor. Então eu sei que ali que é as vendas do gestor e vou dar Enter. E aqui, ó, vou clicar na segunda tabela dinâmica, analisar, tabela dinâmica ali em cima. O nome atual dela é tabela dinâmica 3, eu vou deletar e vou chamar ela de vendas departamento e vou dar Enter. Por que eu faço isso? Vou clicar na minha primeira tabela dinâmica, vou vir analisar, inserir segmentação de dados e vou chamar o mês aqui, ó, e vou dar OK. Quando eu clicar aqui em janeiro, ó, fevereiro, março, abril, veja que a minha segmentação está movimentando essa primeira tabela dinâmica, mas ela não está movimentando a segunda tabela dinâmica, veja. Por quê? Porque essa segmentação de dados ela foi gerada a partir dessa tabela, de modo que ela não está conversando com essa tabela. Como que eu faço elas se conversarem? Você clica na sua tabela na segmentação de dados, botão direito, conexões de relatório. Em conexões de relatório, vocês vão ver ó, que tem esse chequezinho aqui ó, na venda gestor. Venda gestor foi o nome que a gente deu para a nossa primeira tabela dinâmica. E vendas departamento foi o nome que a gente deu para a nossa segunda tabela dinâmica. Por isso a importância de renomear as coisas, ok? Quando eu der o chequezinho na vendas departamento, que não está o chequezinho, e der ok, o que vai acontecer? Janeiro, opa, agora funciona. Fevereiro, e março, e abril. E eu posso recolher. Beleza? Não necessariamente, quando eu coloco a segmentação de dados, eu preciso fazer com que ela converse com todo mundo. Não tem necessidade. Vou te dar um exemplo. Ó. Eu quero saber quanto cada gestor vendeu por departamento. Tá? Porque cada gestor atua nos vários departamentos, ele vende produtos de todos os departamentos, eu quero saber qual gestor está vendendo mais em um dado departamento. O que eu vou fazer? Ó? Vou clicar na segunda tabela dinâmica, vou vir em analisar, vou vir em inserir segmentação de dados, ó, e vou pegar aqui o nome do gestor, ó, e vou dar OK. Beleza? Vou dar um botão direito nessa segmentação de dados, o nome do gestor, e vou vir aqui ó, em conexões de relatório. Eu estou vendo que ela só está conversando com a vendas departamento, ela não está conversando com a venda gestor, por mim está OK. Por que eu quero fazer isso? Eu quero que o mês converse com as duas, mas eu quero que o gestor converse apenas com essa primeira. Vocês vão ver, ó. Janeiro. Beleza, ó. Vendeu eletrodoméstico, eletroportátil e vídeo. E o Adriano? Então o que ele está me mostrando aqui, ó? Ele está me mostrando quanto que no mês de janeiro o Adriano vendeu em eletrodomésticos, eletroportáteis e TV e vídeo. Ok? Por isso que você tem que ver com quem você quer estar conversando. Beleza? Beleza. Ok? Qual segmentação de dados você não quer utilizar?
por exemplo, a segmentação de dados aqui, ó, da coluna de preço unitário e de total. Não tem sentido, porque são números únicos. Você quer utilizar segmentações aqui, por exemplo, do mês, do gestor, da unidade, do produto, do departamento. Mas dos números não, porque não faz sentido. A menos que esse número aqui fosse, sei lá, o ano, né? Aqui do lado do mês tivesse o ano. Beleza? Beleza. Legal, Matheus. Você me mostrou aí como utilizar uma soma, uma média, a como fazer esses filtros, tudo bem? Mas e se eu precisar lá atualizar o meu mês de maio? Porque virou o mês, né? Eu preciso atualizar. Como é que eu atualizo? Tirou lá seu relatório, seu BIRI relatório do sistema, selecionou, trouxe ele, né, em XLSX, limpou ele bonitinho, coisa linda. Tá lindo, 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 lindo. Você vai copiar ele, ó, Ctrl C, vai lá na sua base e cola embaixo. Ó. Beleza? Tranquilo. Repare aqui no meu resumo, ó, o valor total, hein? Beleza? Esse é o valor aqui, ó. Na minha base agora, após ter colado o mês de maio, vou clicar nela, vou vir em Design, vou vir aqui em Atualizar e clicar em Atualizar tudo. Atualizei tudo. Vamos lá no meu resumo? Opa, atualizou. Opa, olha aqui também, não tinha maio, agora tem. Beleza? Por isso que é muito, mas muito, 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 muito prático você transformar em tabela antes de puxar uma tabela dinâmica. Tudo bem? Tranquilo. Bora fazer mais alguns relatórios? Eu vou deletar essas segmentações de dados aqui. Vou copiar qualquer uma dessas duas aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E eu posso deixar o total ali, tá? E só jogo fora o departamento, ó. E agora eu quero saber qual produto está vendendo mais, ó. E vou jogar aqui para o quadrante linhas. Beleza? Então eu tenho esse controle aqui. O que eu posso fazer também? Ao invés de eu utilizar uma segmentação de dados aqui para o gestor, eu quero que mostre tudo para mim de uma vez. Então eu vou pegar o mês, ó, e vou jogar aqui para cima do gestor. Ó. E pronto, basicamente eu tenho um relatório feito. Ok? Sem a menor preocupação, sem o menor problema. Usei fórmula? Zero. Zero. E ele está fazendo aqui para mim o que a gente faria num soma C, num soma Cs. Muito mais prático, muito mais rápido, mas eu preciso construir aquela ideia de conhecimento com vocês para que vocês compreendam isso aqui de uma maneira mais adequada. Na tabela dinâmica também nós temos aqui, quando nós clicamos em cima de uma tabela dinâmica, nós temos a guia design. Então você pode aqui, ó, mudar a cor da sua tabela dinâmica, tá? Eu não me atentaria tanto a isso, tá, pessoal? Porque realmente, ó, tanto faz. Mas tem gente que gosta aí de mudar da cor, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, beleza? Agora vamos lá. Matheus, eu poderia mudar esse nome aqui de soma de total para, sei lá, venda gestor? Posso. Só clica em cima dele, tá? Vai te abrir aqui a lista de campos. Aqui em valores, ó, tá escrito soma de total. Você vai dar um clique, configurações do campo de valor e pode mudar esse nome aqui, ó, para, sei lá, vendas gestor. Se ele der um erro, pessoal, falando que o nome já existe, é só dar um espaço no final, tá? E aí você dá OK, ó. Então aqui eu tenho venda gestor. Vamos mudar ali, ó. Vou dar um clique ali no soma de total do departamento, vou lá em valores de novo, ó, configurações do campo de valor. E vou chamar isso aqui de vendas departamento e vou dar OK. Pronto. E aqui no outro aqui, ó, vou chamar de vendas produtos. Beleza? Tranquilo. Matheus, esse rótulo de linha aqui que está escrito, eu consigo deletar, pessoal? Ó, se você tentar deletar, ele some, tá? Posso tentar digitar algo? Posso, tranquilamente, beleza? Então, se você quiser deletar e digitar algo ali mais interessante, você pode, sem o menor problema, tá? Ou pode deixar vazio também? Pode, não tem o menor problema. E o total geral, como eu disse, se você quiser remover, só botão direito e remover total geral. Beleza? Um outro ponto que eu gostaria de informar vocês também é que, se porventura você precisar transportar esse número aqui, ó, em específico para algum lugar, utilizando a seguinte técnica, igual esse número aqui, ó, pode acontecer na de vocês aí, é que a minha aqui já está editada.
esse problema aqui, ó. Eu dou um igual, né? E ao invés de aparecer a célula, ele traz esse nome gigantesco aqui, ó. Tá? Como que eu resolvo isso? Ó? Clica em cima da tabela dinâmica, vem analisar, clica aqui, vem em opções aqui, clica na setinha e desmarca essa opção, de gerar infodados da tabela dinâmica. Beleza? Beleza. E tranquilo. Beleza, pessoal? Então, basicamente era essa noção que eu queria passar de tabela dinâmica para vocês. Recurso muito útil, recurso muito prático, muito assim, simples de ser utilizado, desde que você conheça o bem, né? E que faz você gerar relatórios de uma maneira muito vapt-vupt, né? É claro que existe também alguns pontos aqui que você pode utilizar que eu ensinei lá na aula de gráfico. Por exemplo, aqui para mim está confuso, ó. Tá? Aqui para mim está confuso. Por quê? Eu não sei qual foi a maior venda, não sei qual foi a menor venda. O que eu faço? Clica sobre os números, página inicial, grupo edição, classificar e filtrar e coloca classificar do maior para o menor. Pronto, agora eu sei que o ar-condicionado foi o que mais vendeu e eu sei que a torradeira foi o que menos vendeu. Joia? Poderia colocar o contrário também? Claro. Clico aqui nos números, classificar e filtrar, ó, e coloco aqui, ó, do menor para o maior. Então o menor fica lá em cima, o maior fica lá embaixo. Matheus, legal, bacana, mas cara, eu tenho um monte de produtos, eu não quero saber se eu tenho 35 produtos diferentes, tanto faz qual vendeu mais, qual vendeu menos. Eu quero saber o top 5, o top 3, o top 10. Como é que eu faço? Clica aqui no filtro, ó, tá? Filtro de valores, tá? Valores, não rótulo, valores. Vem aqui, ó, nessa opção, ó, 10 primeiro, beleza? O que ele vai te perguntar aqui, ó? Você quer classificar pelos 10 primeiros ou pelos 10 últimos? Você pode fazer um top 5 bom e um top 5 ruim. Beleza? Eu vou colocar aqui os primeiros. Aí ele vai me perguntar, você quer um top 10, um top 1, um top 3, um top 5? Eu vou pedir um top 5. Ele vai perguntar qual item que você quer, nesse caso aqui, vendas de produto, tá? Que é o campo que a gente jogou lá para valores, aí eu vou dar OK. Pronto. Ele me traz os 5 itens mais vendidos. Sem o menor problema. Eu vou colocar isso aqui agora para classificar do maior para o menor. Ó. Pronto. Ar-condicionado o primeiro item, lava-louça o segundo, a TV de LED o terceiro, fogão de boca o quarto, freezer o quinto. Agora faz para mim os 5 piores itens. O que eu posso fazer? Eu já copio esse relatório aqui, ó, pro lado, tranquilo. Clico na setinha, filtro de valores, eu venho aqui nos 10 primeiros, ó. E ao invés de colocar primeiros aqui, eu coloco últimos, ó, e dou OK. Pronto, ó. Agora aqui eu faço ao contrário, né? Eu coloco do menor para o maior, ó. Então clico aqui, página inicial, classificar e filtrar, ó, do menor para o maior. Pronto, eu sei que a torradeira foi o meu pior item, aí depois a pipoqueira, depois a iogurteira, a panela elétrica e por último aqui o micro-ondas, né? Quase ali saindo da zona do rebaixamento, tá? Então, essas as brincadeiras que você pode fazer dentro da tabela dinâmica, beleza, pessoal? Tem mais alguns detalhezinhos que você vai pegando com o tempo, tá? Mas são coisas assim bem pontuais que não valeria a pena estar falando dentro da videoaula. O grosso do grosso mesmo a gente já falou, beleza, pessoal? Pratique, treine, aplique no dia a dia de vocês. Muito obrigado, até a próxima, fui.